Então, pessoal, boa noite. Bem-vindo aqui ao Ciclo dos Exegéticos do mês de maio. E hoje a gente está trazendo uma abordagem de Bíblia bem diferente do normal, né? A gente sempre traz algum professor da exegese, da teologia bíblica ou da espiritualidade para refletir sobre a Bíblia com a gente, mas nós conhecemos esse trabalho bonito da Bíblia de Type por causa da Priscila, e ela queria ficar de fora hoje, eu não deixei. Então, Priscila, se apresenta um pouquinho aí, fala para a gente o que que você faz, para o povo que não te conhece, por acaso te conhecer, né? Por acaso não te conhece, começar a te conhecer, e você já pode também apresentar o Julinho aí rapidinho, depois a gente retoma um pouquinho. E esse círculo de hoje ele vai ser mais em forma de podcast, assim, a gente vai conversando, vai interrompendo, não, claro, né? Esperando a pessoa dizer a coisa até o fim, mas a gente já vai chegar e perguntar e intervir. Ele vai ser, não vai ser aquela aula que os professores, os acadêmicos dão aqui, mas vai ser um bate-papo bem informal, um bate-papo muito mais aberto e mais participativo, que a gente conta com vocês, tá? Olha o Carlos aí. Carlos, você está em qual estado, Carlos? Estou no Ceará. Ah, não era erro meu. Então eu acertei o Ceará do Carlos. Tem o Rafael chegando, a Eliane não sei em qual estado está, e o José Godoy está aqui em São Paulo mesmo, né? E a Priscila está no Rio, e o Julinho, hoje você está onde, Julinho? Porque o negócio todo é que você, em cada hora que a gente fala contigo, você está numa parte do Brasil diferente. Eu nunca consegui falar com esse cara duas vezes, eles estão no mesmo estado. É porque eu sou bonequeiro de João Redondo. Aí a gente viaja o mundo inteiro levando os bonecos. Mas olha, hoje eu estou em Currais Novos, é um município do Sertão Potiguar. Legal, legal. Então, Pri, se apresenta, por favor. Gente querida, boa noite para todo mundo aqui na sala. Uma felicidade estar mais uma vez aqui com vocês, nessa plataforma que acrescenta tanto ao ensino teológico do Brasil, né? Num tempo de tanta confusão teológica, tanta desinformação, né? A gente consegue aqui ter educação de qualidade, acessível e feita de maneira amorosa. Isso faz toda a diferença, né? Para gente que está no processo de formação teológica. Eu me considero no processo de formação teológica porque, né, se a gente está, de alguma forma, estudando as narrativas sobre o eterno, então são infinitas, né? E hoje a gente vai ter esse prazer maravilhoso de ouvir uma dessas possibilidades de narrativa. A Lília pediu para me apresentar antes de falar um pouco do Julinho. Meu processo de formação teológica se deu no ambiente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tenho a graduação em música pela Unirio, em teologia pelo Seminário Presbiteriano, e o meu mestrado se deu na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, onde eu fiz História do Cristianismo. Agora estou fazendo um outro mestrado que foi levado pelas mãos da Lília para o HCTE, que é um centro da UFRJ, multidisciplinar, né? Transdisciplinar, enfim, é maravilhoso porque é a história das ciências e das técnicas da epistemologia. A minha linha de pesquisa lá é epistemologia, lógica e teorias da mente, e o meu foco é o indigenismo. Então, eu trabalho com a etnia Guarani-Mbiá desde 19, com mais aprofundamento desde 2020, e me batizei na aldeia em 2022. Esse ano já participei dos ritos como filha da aldeia. Tenho estudado Guarani também, porque o meu interesse teológico foi saindo da teologia reformada e entrando no campo da teologia decolonial, né? Reconhecendo que a nossa herança do norte é válida, muito importante para a nossa formação teológica, mas entendendo que precisamos enraizar na nossa cultura, no nosso território, o nosso fazer teológico, né? Então a gente está falando do Brasil, terra dos mil povos, que hoje se resume, infelizmente, por conta das invasões e da violência colonial, há aproximadamente 274 povos, 274 diferentes línguas, aproximadamente 307, 305 etnias diversas. Então, temos muitos Brasis dentro desse Brasil. E para cada uma dessas etnias, a gente tem uma forma de pensar o eterno,
pensar o que aprendemos do eterno na criação, né, na revelação geral, o que é a vida em comunidade, o que é o indivíduo, o que é o relacionamento com o outro. E a gente não pode deixar de falar, quando pensa em povos indígenas, dos povos do sertão. Porque eu não sei se vocês têm esse entendimento, o Julinho vai falar disso com mais propriedade, com mais conhecimento, porque ele pertence a esta área do Brasil, que não é minha, estou no litoral, minha família desde sempre aqui no litoral, sou de ancestralidade tupinambá, né, do povo tamoio, e a gente, quando pensa no Brasil, às vezes esquece de que falar de ribeirinhos, falar de quilombolas, falar de sertanejos, falar dessas comunidades tradicionais também é pensar povos indígenas e suas peculiaridades de leitura de mundo, de leitura de si e de espiritualidade, né? Porque religião é um termo que não se aplica muito. E por isso o Julinho é uma peça-chave para a gente essa noite, que vem trazer esses saberes do sertão, do Nordeste, meu país, graças a Deus que meu país é o Nordeste de coração, e é um povo com muita história, muita riqueza, e também um povo que sofreu historicamente violências diversas. Ainda hoje, no nosso território, é a região mais empobrecida. E isso diz muito sobre a construção teológica. A riqueza cultural e as violências sociais definem um tanto da necessidade de uma teologia a partir desse chão do Nordeste. E o trabalho da Bíblia de Taipa é absolutamente apaixonante. E eu entendo que ele é fundamental no combate aos fundamentalismos. Porque a partir do momento que você bota a Bíblia na língua do povo, o povo tem autonomia e pode, então, entender e não ser manipulado. E aí, sobre isso, eu queria que o Julinho se apresentasse um pouco, um irmão de caminhada, da mesma barriga da terra que eu, do mesmo sangue de Cristo. E aí estamos construindo essa ecoteologia a partir dos povos originários e das comunidades tradicionais. Julinho, meu irmão, é tua. Rapaz, eu estava dizendo mais cedo que no canto dos doutores, né? Os doutorzão das leis, o pessoal aí estudado, chamaram o Matuto, lá do sítio Currais Novos, para vir falar, né? Mas Matuto é um bicho atrevido mesmo, sabe? A gente gosta de ir, de falar e de dar nossa voz e nossa opinião, até porque a gente entende que a nossa língua, o nosso jeito, o nosso conhecimento, ele é tão válido quanto, né? O acadêmico. E é sobre isso que a gente veio falar hoje. Eu sou Julinho, né? Podem me chamar assim, porque o povo lá de casa me chama assim, né? Minha comunidade me reconhece por Julinho de Tia Lica. Desde que eu me entendo por gente, eu escuto pessoas me chamando por esse nome, então é por esse nome que eu devo ser chamado, Julinho de Tia Lica. Tia Lica, que foi uma professora dessa comunidade que a gente mora, chamada Povoado Currais Novos, no município de Jardim do Seridó, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Os bonequinhos aqui, os amigurumis, são da minha irmã, artesã, Ana Paula, aqui de Currais Novos, né? Aí eu vim visitar ela e acabei de ficar aqui no quarto das artes, no quarto onde ela promove essas artesanias. E o que a gente vai fazer hoje é também uma artesania, né? A gente, cada vez que as pessoas me convidam para falar sobre a Bíblia de Taipa, eu gosto muito porque é mais uma construção nesse processo que não está fechado e que eu acredito que nunca vai estar, né? Eu quero aprender com vocês, eu quero ouvir vocês também, principalmente quem aqui é do Nordeste, sobre o que a gente vai promover, né? Então, nessa comunidade, nesse povoado, Sítio Currais Novos, eu desenvolvi a minha vida inteira, né? Tipo, o que eu sei fazer hoje de arte, o que eu sei amar, o que eu sei dizer, o que eu sei cantar, o que eu sei ver, o jeito como eu vejo o mundo, vem lá desse sítio, do povoado Currais Novos, é tanto que meu umbigo está enterrado lá e foi para lá que eu voltei, né? A terra me chamou para voltar, enfim,
estou lá hoje com minha companheira Raquel. E é isso, eu acho que eu sou de Tia Lica, eu sou dessa mulher professora, agricultora familiar, bonequeira, artista, poetisa, mãe, avó, bisavó agora. Eu sou dessa mulher e essa mulher resume o meu território, né? Esse matriarcado chamado Nordeste. Então, estou aqui para a gente conversar. Legal, Julinho, obrigada, obrigada também, Priscila. Então, gente, como é que veio essa ideia, né, da gente trazer o Julinho para cá para conversar sobre a Bíblia de Tai? Vocês têm acompanhado aqui, os Círculos Exegéticos é um programinha, né, já virou uma série com 3 temporadas. E eu nunca imaginei que a gente fosse chegar tão longe quando a gente começou com esse projeto. São 3 anos, né, todos os meses fazendo um encontro para falar sobre Bíblia, com temas diversos. A gente tem aqui na IGO uma especialização em exegese bíblica, que ainda é a única do Brasil, 100% no EAD, com nível Lato Sensu, e que ensina o aluno a pegar o texto bíblico do zero, estudar ele exegeticamente, com as línguas originais e trazer para cá. E uma das grandes discussões que a gente tem dentro da exegese é o processo da tradução, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes os pregadores vão fazer pregação sobre Bíblia por aí, com a Bíblia, né? E eles pegam uma determinada versão da Bíblia que eles gostam muito e vão pregar em cima daquela versão porque é aquela versão que eles gostam. E aí a gente tem um pessoal mais conservador, que só adota Almeida Revista Corrigida, tem um pessoal que é mais modernizado, gosta da nova versão internacional. E aí, quando esses alunos chegam aqui na exegese, que eles começam a perceber que não pode usar nenhuma nem outra, eles têm que ir para o hebraico, para o grego, eles ficam assim, um pouco decepcionados, porque eles ficam se sentindo traídos, porque, poxa, eu tenho 20 Bíblias de estudo aqui na minha estante, nenhuma delas vai me servir. Eu disse, não, todas elas servem, mas nenhuma delas pode ser absoluta. E é um dos trabalhos que a gente tem dentro da exegese é explicar para os nossos alunos que tradução é um versionamento da Bíblia. Ou seja, quando você assiste um filme, né, sei lá, americano, de onde quer que seja, e que o pessoal faz a legenda, você tem uma legenda que está mais próxima do que está sendo falado na língua original, mesmo assim ela é adequada para aquilo que nós vamos ler. Priscila, que é professora num colégio britânico, sabe muito bem o que é isso. Mas, quando há a dublagem, já há um outro trabalho. O dublador, e tem muita gente, por exemplo, que não gosta, né, de assistir filme com legenda, que é o dublador, porque o dublador fala, eles não precisam ficar lendo enquanto eles estão vendo a história. E outros que já conhecem um pouco da língua original já preferem ficar na língua original. E o que isso acarreta, né, no processo de compreensão do filme, ou do que seja o programa que está sendo legendado? É porque a dublagem ela tem que coincidir com o movimento de boca. E, ao coincidir com o movimento de boca, nem todas as frases que daria na legenda bruta vai dar ali. Então, eu não sei se vocês lembram, antigamente, hoje em dia acho que já nem fala mais, mas antigamente qualquer livro filme estrangeiro que era passado, versão brasileira, A&C São Paulo. E tinha, né? E aí você ia ver, era o estúdio que estava... Veja só, a dublagem é versão brasileira. Para o português, que é a língua genérica brasileira. Mas se a gente pegar esse filme dublado e projetar lá na terra do Julinho, vai ter problema do pessoal poder entender. Por quê? Porque eles estão dentro de um recorte da cultura que é gigantesco, porque é o sertão, e que fala outro tom, outra língua. E como a gente discute muito essa questão da tradução, na exegese, e a Priscila me apresentou o trabalho do Julinho, eu falei, nossa, deixa eu conhecer isso. Bati um papo grande, né, com o Julinho um dia, a gente ficou bem 1 hora conversando, e eu achei um encanto tudo que eles fazem ali. Ele vai poder apresentar aqui hoje, falar do que é o projeto Bíblia de Taipa, o que eles estão fazendo, dar exemplos para a gente de como isso é feito na prática,
falar das experiências que as pessoas que estão ouvindo a Bíblia narrada, né, no idioma sertanejo, como elas se sentem ao ouvir tudo isso, a Bíblia na língua delas, na verdadeira língua delas, e eu quero que a gente compartilhe um pouquinho dessas emoções aqui hoje. Então, Julinho, a palavra está contigo aí, você pode falar, fazer o nosso tempo aqui hoje, ele vai mais ou menos até umas 9h30. Então, a gente tem 1 hora aí para a gente poder conversar, compartilhar, e o pessoal, se quiser fazer pergunta também, levanta a mãozinha aqui, só para não interromper enquanto ele estiver falando, para não atrapalhar a gravação, tá? Então, vamos lá. É contigo, Júlio. Vamos começar do começo. E a gente começa pelos nossos profetas. O sertão, como Priscila bem falou, é terra indígena, como todo o Brasil é. Mas aqui a gente tem uma ancestralidade, né? A gente é feito, constituído de povos, de saberes ancestrais, né? Muito profundos. São povos indígenas, tapuias, né? Que como era chamada a grosso modo, mas são diversas línguas, diversos povos dentro desses tapuias, né? Do qual estou em retomada pelo povo Tarariú, né, do Seridó. E esse povo é um povo oral, né? Povo de vida oral, não é só de uma cultura artística ou de conhecimento passado, mas a vida deles subsiste pela oralidade. Do mesmo jeito dos povos quilombolas aqui, né, do sertão, do mesmo jeito dos marranas, do qual também tenho sangue, né, desse povo judeu, sefradita, que para se livrar da Inquisição usava da oralidade, né, para repassar esses conhecimentos, se casava entre si, entre primos, entre parentes, para que a partir da oralidade esse conhecimento pudesse ficar ali na família, né? Então a gente é feito por 3 povos, é constituído por 3 povos originários da gente que são oral, né? Tem uma cultura oral, né? E aí tem um profeta, né? As profecias na Bíblia, vocês sabem mais do que eu, são profecias poéticas. Você vai ver o estilo do texto, é um estilo poético, né? A disposição, até as figuras, tudo ali é muito poético. E as profecias, elas têm essa característica poética, né? O profeta se confunde com o poeta. E aí a gente tem uma profecia, poesia, que eu gosto muito, chamada Sêmen, que ela diz assim, ela é uma cantiga, na verdade, só que como não deu certo de fazer a cantiga, aí a gente vai recitar, porque é um cordel, um decassílabo maravilhoso, que diz assim, Sêmen, da banda Mestre Ambrósio, composição de Braulio Tavares, Sérgio Roberto Veloso Ciba. Eles dizem assim, nos antigos ricões das matas virgens, foi um sêmen plantado com meu nome, que a raiz de tão dura ninguém come, porque nela plantei a minha origem. Quem tentar chegar perto tem vertigem, e ensinar o caminho eu não sei. Das 1000 vezes que fui lá eu passei, nunca pude guardar o seu desenho. Como posso saber de onde venho, se a semente profunda eu não toquei? E esse longo caminho que eu traço muda constantemente de feição. E eu não posso saber que direção tem o rumo que eu firmo no espaço. Tem momentos que eu sinto que desfaço o castelo que eu mesmo levantei. O importante é que eu nunca esquecerei que encontrar o caminho é meu empenho. Como posso saber de onde eu venho, se a semente profunda eu não toquei?
Como eu posso saber a minha idade se meu tempo passado eu não conheço? Como posso me ver desde o começo se a lembrança não tem capacidade? Se eu não olho para trás com claridade, um futuro obscuro aguardarei. Mas aquela semente que sonhei é a chave do tesouro que eu tenho. Como posso saber de onde venho se a semente profunda eu não toquei? Tantos povos se cruzam nessa terra que o mais puro padrão é o mestiço. Deixa o mundo rodar, que dá é nisso. E a roleta dos genes nunca erra. Nasce tanto galego em pé de serra, e por isso eu jamais estranharei. Sertanejo com olhos de Nicei, cantador com swing carimbenho, como eu posso saber de onde eu venho se a semente profunda eu não toquei? Como posso pensar ser brasileiro e enxergar minha própria diferença se olhando ao redor vejo a imensa semelhança ligando o mundo inteiro? Como posso saber quem vem primeiro se o começo eu jamais alcançarei? Tantos povos no mundo e eu não sei qual a força que move meu engenho. Como eu posso saber de onde eu venho se a semente profunda eu não toquei? Esse questionamento que Ciba e Braulio trazem para a gente é como a gente começa esse momento para a gente entender que a oralidade ela só é oralidade por quem vive ela. Não adianta a gente falar, a gente vai falar sobre oralidade, mas a gente nunca vai chegar a ter o conhecimento dela se a gente não experimentar, né? O processo de ensino e aprendizagem é isso, né? A gente está aqui nessa grande aceleradora de conhecimento, né? Que é essa plataforma. E o conhecimento, ele, para ser construído, ele precisa do ensino, que é a transmissão do conhecimento, a construção do conhecimento, e da aprendizagem, que é essa prática, né? Desse conhecimento que foi ensinado, que foi passado, sem... Eu só aprendi se eu botei em prática, né? Eu entendo assim, e dentro da oralidade, mais do que nunca, né? A gente só consegue entender a oralidade se a gente vive essa oralidade, né? Se a gente tem experiências com esses povos, né? Em estar com essas comunidades, que não está muito longe da gente, não. Às vezes é só na sua própria família, às vezes é o seu vizinho que tem uma cultura oral muito forte, enfim. Mas vamos lá. Então, pensando no Nordeste, pensando nessas raízes, nessa semente profunda, que a gente, na verdade, não tem como tocar, porque é muito profunda. O sertão profundo é até um termo de um artista que eu admiro muito e me inspiro, chamado Elomar Filgueira. Elomar, ele é um poço de conhecimento e ele descreve esse sertão profundo de uma forma muito profunda, né? E aí ele traz esse Nordeste dos caboclos, esse Nordeste do povo de África, esse Nordeste, principalmente ele traz uma visão muito judaica, ibérica, que é muito bonita, né? Julinha, aproveita e explica para o povo aí o seridó. E o seridó é um conceito que o pessoal daqui do Sudeste não faz a menor ideia do que seja, né? Certo. Então, dentro dessa mistura, dessa panela, né, essa panelada que a gente tá aqui, algumas pessoas é uma incógnita, na verdade, esse nome, né? Algumas pessoas acreditam que é Embrobó, né, que é um dialeto dos tapuias, né, da parte mais de cima do Nordeste, né, dos chucurus, dos tarairius, dos janduís, né, que acreditam ser uma palavra indígena, outros dizem que é uma corruptela de alguma expressão hebraica, e fica nessas guerras de narrativa, mas o Seridó é uma região que compreende Rio Grande do Norte, Paraíba, no sertão
mais central, assim, desses dois estados, né? O Seridó Oriental do Rio Grande do Norte, né? E o Seridó Ocidental da Paraíba, né? Enfim, então, estou nessa localidade agora, e essa localidade é justamente um espelho disso, né? Que eu acabei de falar, desses grandes povos, né? E se misturaram nessa, como diz Luiz Antônio Simas, nessa beleza e nessa desgraça que foi a colonização, né? Esse processo todo, porque, enfim, misturou e saiu uma coisa muito bonita, mas esse processo de mistura foi muito doloroso e foi muito é, horrível, né? Amargo. Mas beleza. Pensando nisso tudo, nessa profundidade, a gente entende que essa oralidade, com mesclas desses diversos povos, dentro disso tudo, surge a Bíblia de Taipa, né? Ela não foi inventada pensando, tipo, a partir de agora, dessa visão que a gente tem, né, de entender, nossa, precisamos fazer uma tradução oral da Bíblia, porque esses povos são oral, né? Tem uma língua oral, tem uma cultura oral. Não foi um estudo de caso, não foi um pensamento para alcançar. Nada contra quem faz esse método e pensa isso. Mas a Bíblia de Taipa não foi inclusive uma apropriação, dizendo olha, vamos usar essa oralidade para colocar a Bíblia aqui dentro. Mas foi uma transpiração natural e diria até antropofágica, no sentido mais não literal da palavra, certo? No sentido mais que a gente entende, todo mundo entende esse pensamento da antropofagia, que é você pegar o que vem de fora, o estrangeiro, e transformar em algo seu, né? Enfim. Então, esse pensamento, né, surgiu naturalmente como uma transpiração. A Bíblia de Taipa, ela surge assim. Eu, como nordestino, como seridoense, da Caatinga, né, porque o que é a Caatinga, né? Eu acho que válido trazer aqui para quem não conhece, né? A Caatinga é um bioma, né? E esse bioma ele se estende não apenas pelo Nordeste, mas ele vai até parte de Minas Gerais, né? Então, todos os estados do Nordeste têm uma parte da Caatinga que nós chamamos de sertão, né? Mas, enfim, existem diversos sertões, né? O sertão é aquilo que está dentro, é aquilo que está... Então, pode ter o sertão da África, né? Mas a gente tem a gente batizou o sertão no nosso imaginário como a Caatinga, né? Que é não só um bioma, mas um território, e o território não é composto apenas pelas suas plantas, pelas suas características físicas, mas também pelas suas características que o compõem como um todo, as pessoas, a cultura, a espiritualidade. Então, esse território chamado sertão, chamado Caatinga, foi aqui que surge a Bíblia de Taipa, né? Pensando, inclusive, com essa panelada da oralidade nordestina. Como surgiu? Pastor Heraldo Xavier, um grande pensador da acomodação do pensamento da igreja, da Bíblia, né? Com a nossa cultura, de uma conformação disso tudo, né? Do encaixe. Ele é um grande pensador disso. Inclusive, eu me despertei para entender minha identidade quanto sertanejo, porque quando eu fui para a igreja, né, eu perdi essa identidade quanto sertanejo. Eu queria ser da capital.
Eu queria estudar num seminário lá fora. Eu queria ouvir as músicas que eram tocadas lá. Até por ser muito jovem, né? Isso aconteceu comigo. Porque também o que eu ouvia da minha terra, dentro da igreja, era muito caricato. Era uma coisa, assim, beirando o ridículo, né? Então, eu não queria fazer parte disso. Eu queria uma coisa que fosse séria, enfim, que fosse, né? E aí, o pastor Heraldo, ele trouxe ele me despertou para essa identidade, que eu poderia ser nordestino, poderia seguir a Jesus, entender Jesus, sem deixar de ser quem eu sou, né? E aí, ele me chamou para colocar minhas músicas, eu sou artista de cultura popular, e ele me pediu as minhas músicas para colocar num radinho que ele tinha comprado, aí ele tinha botado um cartão de memória com músicas e uma Bíblia falada, né, dentro, e a pessoa ia ouvindo, e tinha uns capítulos misturados com músicas e tal. E aí era tipo um programa de rádio, só que ali dentro do cartãozinho SD, né? E aí achei massa a ideia, muito legal, porque, enfim, a pessoa tá lá no roçado e tá escutando, a pessoa tá lavando louça e tá escutando, isso é muito legal. Costurando ali, ouvindo, saúde. E aí, mas eu achei estranho, porque começava uma música muito boa, muito legal, de outros artistas também, e de repente parava para uma pessoa falando, e disse Jesus. Aí me dá uma dor, sabe, gente? Nada contra vocês que têm o seu sotaque. Vocês que têm, fale. Não, não mude, não, fale. Inclusive é feio quando muda. Mas me dá uma dor, rapaz, porque parece que Jesus é de fora. Parece que Jesus veio lá de São Paulo, sabe? Para trazer uma coisa para a gente, um budget diferente, um mindset, sabe? Para a gente que veio como um paulista altivo dizer o que é que a gente precisa fazer, né? Dizer como a gente precisa fazer. Só que eu cresci ouvindo uma canção de Luiz Gonzaga. Na verdade, ela não é de Luiz Gonzaga, ela é de Janduí Finizola. Janduí Finizola é um compositor jardinense, ou seja, da minha cidade, Jardim do Seridó. E ele compôs diversas músicas para Luiz, né? E uma das músicas é Jesus Sertanejo, ela é bem conhecida. E ela diz assim, né? Jesus, meu Jesus sertanejo, presença maior, minha crença nessas terras sem ninguém. E aí eu escutava essa música e via, né, comparando com o Radinho e com o Janduí, aí eu fiquei, peraí, quem é que tá mentindo aqui? Quem é que tá trazendo, né? Onde é que tá onde é que destoou aqui, embuluou essa narrativa? E aí, a gente sabe, né, gente? Isso é uma linguagem poética. Jesus não é sertanejo. Jesus foi um palestino. Mas ele viveu como um palestino real. E isso, eu entendo a palavra de Deus, principalmente como os princípios que a gente tem que seguir. Então, a gente vai ter que ser palestino? Não, a gente vai ter que ser o que a gente é, como Jesus foi o que ele era. E é até hoje, porque ele está vivo. Eu acredito muito nisso. E aí, dentro disso, desse entendimento de ser quem a gente é, porque Jesus foi quem ele era quando pisou aqui nesse chão, eu fui para casa com essa discussão que eu tive com esse pastor, da gente pensar juntos. Por que a gente não faz uma. Ele sugeriu, né? Por que a gente não faz uma narração da NVI com o nosso sotaque? A gente precisa. Aí eu fui para casa pensando nisso e não, a gente tem um dialeto, a gente tem um jeito de falar.
porque a gente não fala do nosso jeito, que a gente não transmite do nosso jeito, porque a gente não usa a nossa língua do coração para transmitir esse conhecimento. E aí, rascunhei o capítulo 5 de Marcos. E aí eu me arrepiava todinho fazendo, rapaz, porque parecia as pessoas lá do meu sítio falando. E eu disse, e eu me emocionei muito no processo de composição. E quando eu enviei para pessoas da minha comunidade, eles mandaram relatos chorando, isso me abriu os olhos assim, disse, rapaz, tem alguma coisa aí. E aí eu mandei para um professor que inclusive é da equipe da gente, ele no tempo estava coordenador do curso de letras da UFRN, o Nelson Júnior, e ele estudou a vida inteira para ser biblista. Ele queria ser tradutor de Bíblias, ele recebeu esse chamado de Deus e ele nunca conseguiu exercer. O cara chegou no mais alto escalão do estudo, fez pós-doutorado na Alemanha, enfim, cara gênio, gênio, gênio. E aí, quando ele ouviu, ele começou a chorar também. Eu disse, rapaz, realmente tem alguma coisa aqui. E aí ele disse, isso aqui é o que eu sempre quis fazer e eu não sabia como. Enfim, surgiu. Eu liso que sou, artista de cultura popular. Tem dinheiro para quê, pelo amor de Deus? Aí ele, né, mais estribado uma coisinha, aí ele investiu na vida do missionário para o missionário aqui fazer a gravação do áudio, né? Aí eu fiz a gravação do áudio num estúdio profissional, chamei um dos melhores artistas do Rio Grande do Norte, conheçam esse artista, Caio Padilha, rabequeiro, violeiro, e ele colocou esse fundo musical que é outra parte da oralidade. A Bíblia de Taipa, ela é uma narrada e ela é outra quando ela é musicada. Porque a musicalização, a arte, ela toca, ela chama para outro lugar, ela aprofunda mais o negócio. E aí, enfim, essa Bíblia de Taipa vazou, um vazamento espontâneo, né? Tipo, mandei e viralizou assim, né? E aí foi muito bom porque ela chegou, né, até os ouvidos da Spoken, que é uma missão americana, mas que, ao contrário de muitas outras missões americanas, não tem um pensamento de trazer uma metodologia para vocês fazerem, vir trazer a salvação para vocês. Eles trabalham com o empoderamento dos autóctones para que eles mesmos desenvolvam a sua metodologia, a sua tradução. A única parte que eles têm, além de levantar recursos para esses grupos ao redor do mundo inteiro, inclusive, não é só no Brasil. Aqui no Brasil a gente é a primeira tradução oral da Bíblia, né? Já existiam previamente pela Jocum uma oficina, um curso, na verdade, de tradução oral da Bíblia, mas que era restrito ao livro de Ruth, né? Era focado ali. A gente está traduzindo todo o Novo Testamento e futuramente, se Deus quiser, sim, todo o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, e futuramente o Antigo Testamento, né? Mas, enfim, então essa missão, ela abraçou a gente, né? Apresentou a gente a ALEM, que é a Associação Linguística Evangélica Missionária, que é a Wycliffe, né? A missão Wycliffe, no Brasil, e a gente começou esse projeto da Bíblia de Taipa, né? Pensamos, no começo foi, meu Deus do céu, porque a gente desenvolveu a nossa metodologia, né? Claro, pelo Vamos amor de ouvir um Deus. pouquinho, Julinho? Oi? Vamos ouvir um pouquinho dela? Bora, deixa eu só explicar isso aqui antes, para não Isso. perder. Para vocês não acharem que a gente tirou isso do juiz da gente, não. A metodologia, apesar da gente adaptar ela para cá, ela é a metodologia de tradução bíblica que é usada ao redor do mundo. Enfim, é uma
ela tem todos os processos da tradução, né? Só que a gente, ao invés de fazer uma transliteração do texto, a gente faz uma internalização do texto para que a gente consiga transmitir com fidelidade aos originais e ao nosso povo o que os primeiros ouvintes da Bíblia entenderam. Peso. Então, a gente não é uma paráfrase, né? Nós não fazemos uma paráfrase da Bíblia, a gente faz uma tradução. E a gente usa todas as metodologias da tradução bíblica que é utilizada ao redor do mundo. Só que a gente adaptou ela e está fazendo ela a partir do chão do Nordeste. Então, a gente usa todas as nossas perspectivas das características da oralidade do Nordeste para fazer isso. Por exemplo, a gente, onde tem poesia na Bíblia, né? Onde tem os textos poéticos, a poesia hebraica é diferente da poesia ao redor do mundo, né? É uma poesia mais de rimas de ideias, né? Enfim, a nossa poesia é uma poesia rimada mesmo, metrificada. E então, onde tem profecia do Antigo Testamento, onde tem uma música, como o Cântico de Maria, por exemplo, é em cordel, né? Algumas pessoas dizem, não, eu estou fazendo a Bíblia em cordel. Não, a gente não está fazendo a Bíblia em cordel. Tem cordel, mas não é um cordel, né? Então, sei lá, transliteração de ideias, né? A gente massifica e traz para o chão da realidade, para as coisas que as pessoas veem. Eu nunca vi um pé de figo. Eu nunca vi. Mas eu vi um embuzeiro, entende? Eu quando os... Vamos ouvir que é melhor. Vamos ouvir que é melhor. Eu mandei o áudio aí para É, Lili. eu vou Deixa tocar. ela Tem falar. algum desses que você mandou que está gravado no YouTube com... Eu mandei no seu Zap. Não, eu vi aqui, mas um que está com áudio puro, né? Mas você tem algum no YouTube que está com narrativa e com cenário? Ou não? É porque não tem cenário, né? Ela é só Não, em tudo áudio. bem. Não, Então é tudo bem. melhor esse aí, porque ele já está musicado também. Isso. Gente, é muito sofisticado o processo. Depois, na medida que ele for falando aqui, eu fiquei muito impressionado de ver como é sofisticado o trabalho deles, de idas e vindas com linguistas, com revisores, para poder fazer isso aqui. Então, agora a gente vai ouvir um pouquinho aqui da Bíblia de Taipa. Ah, peraí. Eu fiz uma coisa errada aqui, para o pessoal não ficar... Desativei o som do site. Agora vai. Aí, naquele mesmo dia, quando anoiteceu, bora, Jesus dizia Filha, para os discípulos, vamos licença, para do Lili. açude? Oi? Tenta compartilhar aquele áudio lá, como você fez daquela hora, compartilhar áudio, que aí eu acho que sai o fundo musical, que tá sem. Tenta ver se você consegue compartilhar, Julinho, porque eu não estou nem achando aquele comando do som que eu achei naquela hora. Live on YouTube, não. Você consegue? Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Não? Vocês não estão me ouvindo? Tô ouvindo. Deixa eu compartilhar aqui para ver. Isso. Se você consegue aí. Só um instante.
Deixa eu ver aqui. E cheio de aba aberta aqui. Aí naquele mesmo dia, quando anoiteceu, ouviram o sonzinho dos grilos da água, deu para ouvir, pronto. Então agora vai. Aí naquele mesmo dia, quando anoiteceu, bora, Jesus dizendo aos discípulos, vamos pro outro lado do açude. Aí os discípulos já foram logo, né, despediram o povo, ajeitaram a canoona e do jeito que tava, pegaram Jesus e tiraram em busca do outro lado do açude. Aí tiveram umas pessoas que, quando viram eles partindo, pegaram outras canoas e foram atrás deles, de açude adentro. Mas rapaz, de repente o tempo fechou. Os nevoeiros cobriram tudo. Começou uma ventania no meio do açude, pegue chuva, pegue vento, e isso a água já começou a saculejar e foi criando onda. Quando os discípulos pensaram que não, a canoa já tava quase era cheia d'água, mano. E os cabas só viam a hora elas se partir no meio. E agora, repare mesmo, o mais interessante foi que mesmo num aperreio desse, Jesus estava era dormindo na parte de trás da canoa, com a cabeça escorada no travesseiro. Quando os cabas viram que ia se acabar tudo mesmo, foram acordar Jesus gritando: Jesus, o senhor não tá vendo que nós vamos morrer afogado não, homem? Não se importa não. Nossa, o senhor se levantou assim e só fez dizer assim pra ventania e pra água: se aquieta. Calma. A tranquilidade tomou conta. Ficou tudo calminho. Aí Jesus foi e disse aos discípulos: que medo é esse de vocês, hein? Vocês não têm fé, não? Jesus, cabra, era uma tremedeira, tudo assombrado. Era só perguntando uns aos outros: pelas caridades, que homem é esse? Matar o vento e na água ele manda e eles obedecem, homem. E foram atravessar o açudão pro outro lado, no Gerazeno. Aí foi só Jesus pisar no chão que um homem possuído pelo cão veio correndo, se esbandaiando da banda dos sepulcros. O pobre desse homem vivia pelas covas dos cemitérios, morando em loca de pedra, nu. E não tinha quem pudesse agarrá-lo. Até corrente ele torava. Tá bom. Uma vez foram amarrar as mãos dele com a encia de couro grossa, reforçada. Foi mesmo que nada. Corrente? Era ver o Imbira de amarrar coentro. No instante ele torava. Olha, não tinha homem no mundo que pudesse agarrar essa criatura. E eram os gritos mais feios do mundo, de noite e de dia. E pra piorar, vivia se cortando com uns cacos de pedra nos sepulcros dos cemitérios. Aí quando ele avistou, de cima de um alto, Jesus descendo da canoa, meteu a carreira em busca dele. Agora foi só chegar para ele cair bolando nos pés de Jesus. Jesus conheceu logo que era e já foi dizendo: bora, espírito mafazejo, deixa o pobre desse homem em paz. Aí o cão respondeu, se rasgando de gritar: que é que há, filho de Deus? Não maltrate nós não, Jesus. Aí Jesus só fez dizer: como é o seu nome? O meu não, o nosso. Nós somos mais de 1000 soldados. E morrendo de medo, pediram a Jesus que não mandasse eles ficar vagando no vento, mas deixasse eles entrar num rebanho de porco que era criado solto no meio do templo. Ele permitiu, e na mesma hora os porcos saíram correndo, doidos e se danaram de serrota abaixo pra dentro do açude. 2000 porcos morreram. Era porco com força, mano. As cabras que pastoravam os porcos ficaram bestinha com aquilo e foram correndo, enredar nos sítios e na rua. Já era uma ruma de gente grande chegando pra ver se era verdade mesmo. E isso Jesus ainda tava lá com o pobre do homem.
vestiu ele, deu de comer, conversou com ele. E o povo, quando viu o caba sentado, conversando, bem vestido, quase cai pra trás. Ficaram com medo do rapaz. Quando os cabas contaram a história do endemoniado e dos poicos, o povo já era pedindo até pelas caridades para Jesus ir-se embora das terras deles. Não seja por isso. Jesus só fez dar meia volta e já foi entrando na canoa. Nessa hora quem se aperreou foi o caba. Agora tava outro, viu? O pobre pediu com lágrimas nos olhos para ir mais Jesus. Mas ele disse: não, meu amigo, volte para sua casa. Deus teve compaixão de você. Olha aí o que ele fez. Olha aí o que ele fez por você. Vá. Volte e fale tudo isso pro povo da sua família. Oxe, não deu tempo nem deles desapiar a canoa direito. Ele já saiu para falar do que Jesus tinha feito. Pensar que não, ele já tinha rodado mais de 10 cidades e não tinha quem ouvisse essa história para não ficar admirado. E aí, o povo do Nordeste que está aí, Gerisvaldo, Clóvis, cadê o Carlos? Está aí Ficou ainda? arretado, ficou arretado. Como é que vocês se sentiram ouvindo essa narrativa? É interessante ouvir vocês, porque a gente tá aqui do lado de cá no Sudeste, a gente não tem a menor noção do efeito que isso causa no coração do nordestino. Fala, Gerisvaldo. Você está sem som, amigo. Está mutado o teu microfone. Fala. Oi, Isso. realmente emociona. Por quê? Porque você ouve no seu jeito de falar, de uma forma que você compreende, sem precisar de mais nada. O texto, por si só, ele já fala muito ao nosso coração, exatamente por conta da aplicabilidade, da forma que você entende, que não precisa de mensagem, não precisa de pregação. É só o texto, por si só, ele já é suficiente para marcar o coração da gente. De fato, é algo lindo. Parabéns. Eu até escrevi aí, dizendo, parabenizando a todos os envolvidos e dizendo mais, se houver possibilidade de a gente conseguir uma cópia disso que já foi produzido, Novo Testamento, Provérbios e Salmos, para a gente sair por aí usando isso, porque eu sou missionário aqui no campo, eu estou na Bahia, eu estou dentro desse contexto, dessa realidade. Eu estou em uma cidade de 8.000 habitantes, um negocinho do tamanho de um grão de mostarda para eles aí, né? Ou melhor, de um grão de... que não vai chamar mais de mostarda. É grande o que vai ter? Pergunte a Julinha aí que ele vai lhe dar a resposta. Um abraço. Olha, só falando aqui que a gente não terminou ainda, né? A gente tem o livro de Marcos e o livro de Ruth já disponíveis no YouTube. Se vocês forem lá, dá para ver. O livro de Lucas, a gente está em processo de gravação agora. O livro de Mateus já está enviado para os testes de comunidade, que eu vou explicar mais para frente o que é. Mas a gente precisa de vocês, de pessoas para fazerem um engajamento do material e principalmente essas partes de revisão, né, que a gente está buscando bastante. Então, pode, Lília, passar meu contato aí, quem quiser fazer parte do projeto Bíblia de Taipa, as portas estão escancaradas, né? Deixa eu só fazer um break aqui, que tem um monte de gente querendo participar aqui, ó. O Cid Mauro, ele falou que eu sou carioca e está no Acre há 30 anos. Fala um pouquinho aí, Cid, porque a gente fez uma configuração para não ficar esquisito na gravação, que quem está com a câmera fechada não aparece aqui na tela, tá? Vai ficar só o quadro das pessoas que estão realmente visíveis aqui. Então, quando você for falar aqui, abre a câmera um pouquinho para a gente poder ver. É Elias, né? Elias que está aqui também, visível? Elias também, né, que falou aqui, que é nordestino. Fala um pouquinho, Elias, depois o Círio pode falar. Consegue, Elias? Elias? Quem é que está com esse nome de Elisa Bibi? Elias?
É eu, Ismael. Ah, Eu me Ismael, senti, eu tá. me senti no alpendre lá da casa de mãe. Que legal. E você, Clóvis, como é que foi aí a sua... Rapaz, Julinho, rapaz, que coisa maravilhosa. O interessante é que algumas traduções, como a questão do somos uma legião, você, assim, como você falou, né? Você usou a linguagem, uma linguagem nordestina, uma linguagem que nos identifica muito. Apesar que eu sou da capital, mas assim, eu gosto muito de falar assim a linguagem do interior, que tem muito assim esse dialeto, né, esse poico, pamode, assim, que realmente assim é um dialeto, né, que todo mundo assim, eu tive a oportunidade de fazer língua portuguesa e a minha professora dizia, olha, o importante é você na comunicação tem que haver um entendimento entre o locutor e o interlocutor. Então, muitas pessoas falam mal do modo de falar, muitas vezes do sertanejo, do interiorano, mas só que não, assim, é uma riqueza de linguagem maravilhosa. Eu amo, assim, essa linguagem e eu me senti muito assim. A minha avó é do interior, eu fui criado com a minha avó. Eu me senti muito assim em casa e também você foi fiel mesmo, como você falou, a questão da tradução, até dos originais, como eu falei, a questão do Legião, né, que você traduziu muito bem, assim, saiu uma tradução muito boa, numa linguagem assim muito compreensível, né, para quem fala esse dialeto. Então, você está de parabéns, ficou muito arretado, arretado demais, meu irmão. Arretado. Ah, menino, não é só eu não, rapaz. É tanta gente envolvida nisso aí, rapaz. Se fosse só eu, não tava bonito assim, não. Se O fosse só Cid, eu já tava numa fogueira queimando há muito tempo. Cid, fala um pouquinho aí, você que pega aí o povo ribeirinho, mas que você está lá no Acre, né? Olha que interessante. É um prazer poder estar participando e conhecendo vocês. Conheço um pouco do trabalho de uma missionária amiga nossa, Rafaela, que no momento está fazendo essa tradição oral do livro de Ruth, com os Cinta Largas aqui em Rondônia. Eu estou aqui há 30 anos. Eu me formei no Rio de Janeiro em português e hebraico, então eu posso ajudar, se for possível, alguma coisa na tradução do Velho Testamento quando começar, viu? E aqui também existe um dialeto. É muito interessante a gente conversar com as pessoas daqui. Vocês conhecem a história do Acre, foram cearenses que vieram para cá na virada do século, por causa da borracha, e houve a revolução liderada por Plácido de Castro, que é um gaúcho que estava por aqui, ele estava no Amazonas, ele fazia medição, ele era topógrafo, e foi industriado pelos seringalistas para começar a revolução aqui. Então, o Acre é recente, mas é povoado por nordestinos. Depois teve o segundo ciclo da borracha na época da guerra, então você tem todo um dialeto próprio das pessoas daqui, entendeu? Que é uma mistura do que o nordestino fala com aquilo que o ribeirinho, o caboclo ribeirinho e os indígenas. A presença deles aqui é muito marcante. Nós somos 22 municípios, cada município tem uma presença diferenciada dessas famílias indígenas, né? Então, isso aqui é assim um celeiro de riqueza para esse tipo de ministério. Até estimula a gente a procurar, além de trazer para cá, porque essa linguagem é muito fácil de compreender aqui, vai ter eco aqui com as pessoas daqui, mas a gente conversar alguma coisa parecida, né? Um grande desafio para nós. Obrigado pela participação. Ah, Obrigada, Cid. você não sabe o quanto eu fico feliz de ouvir isso, porque o produto final da Bíblia de Taipa não é um áudiozinho que você vai pegar, soltar e resolver o problema do mundo. Não, não é sobre isso. A tradução oral da Bíblia, ela se vale da tecnologia, mas ela, imagina o peso que tem contar essa mesma história ao redor de uma fogueira, no alpendre, comendo, sabe? Contar essa mesma história com a mesma naturalidade, olhando no olho, fazendo gestos, apontando e usando os exemplos ali do local. Isso é oralidade, né? Isso é a tradução oral, que para nós, a Bíblia de Taipa ela é um desafio para Spoken, inclusive,
porque ela é o maior projeto que já aconteceu de tradução oral da Bíblia no mundo, porque é para 25 milhões de pessoas. Como é que eu faço um teste de comunidade para 25 milhões de pessoas? Sabe? Então, a gente não tem essa pretensão de a Bíblia de Taipa abranger toda a linguagem de todo o sertão, porque não tem condições. O que é que a gente quer? O nosso objetivo é que isso seja uma plataforma para que os missionários escutem isso, para que você, Gerisvaldo, escute e diga: ah, eu acho que tal palavra sairia melhor aqui. Eu acho que tal expressão, tal árvore, tal abelha, tal bicho, tal rio pode se encaixar melhor aqui, sabe? Isso é a tradução. Vão sair diversas Bíblias de Taipa disso, né? Não é só essa Bíblia de Taipa. Porque se for assim, não tem para quê. É a mesma repetição da colonização, de um método colonizador, de você chegar, passar num radinho. É profundidade que a gente está buscando com isso, para que realmente hajam transformações como práticas. A prática da trazença do reino é o propósito da Bíblia de Taipa, né? Aqui a gente falando um pouco sobre os propósitos, né? Eu tinha escrito aqui Deixa eu aproveitar para te interromper, que aí você, quando for falar o teu escrito, aí você já responde o negócio que eu ia te Não, já embolou, o começo já foi para o final, o final ótimo. Porque hoje ia ser mais assim, tipo um podcast mesmo. Isso, Queria muita interação. Mas, assim, teve duas coisas que me chamou muito a atenção na conversa que eu tive com o Julinho. Uma delas foi essa coisa da sofisticação do processo da tradução. Como é que dá trabalho chegar nesse ponto aí? Dá muito trabalho chegar nessa tradução desse capítulo bíblico. E a outra coisa que me comoveu muito, né? E por isso que eu perguntei logo para vocês como é que vocês se sentiram quando vocês ouviram assim, foi porque aqui no Sudeste nós somos altamente colonizadores e a gente acha que a gente é o umbigo do Brasil, que a gente é o centro de tudo. E quando você fala de sertanejo, o sudestino só se lembra do Alto da Compadecida e fica rindo. Eu até conversei isso contigo, né, Julinho? A gente assiste o Alto da Compadecida e dá risada, que o negócio é cômico, mas a gente acha que o idioma do nordestino, do sertanejo, é assim. Só que a gente não percebe a sensibilidade do processo que é. E aí eu queria que você falasse um pouquinho daquilo que você falou, que foi a reação daquela irmãzinha, né, que você falou que chorou quando ela ouviu isso. E aí eu falei assim, gente, que falta de sensibilidade é a nossa aqui no Sudeste de rir daquilo que para ele é visceral, né? Então fala um pouquinho disso aí, Julinho. Então, quando a gente está falando pro mod, o oxente, o vixe, as nossas expressões, a gente não está fazendo isso para sudestino rir. A gente está fazendo isso porque a gente é assim, a gente fala assim. A Bíblia de Taipa, ela não foi feita para o sudestino. Então, se o sudestino quiser rir, quiser chorar, quiser mangar, quiser fazer o que quiser, é deles, né? É o que eles quiserem fazer, porque não é para eles, não é a nossa preocupação, né? O que a gente quer é falar com os nossos, né? É fazer com que os nossos entendam com profundidade e com liberdade. É retirar do campo academicista, elitizado, o que sempre foi do povo simples e pobre. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor escolheu não revelar isso aos sábios, aos reis, aos doutores, mas aos simples. É isso, é trazer isso de volta, trazer essa compreensão de volta, né? Então, como é que a gente faz isso para se comunicar com o nosso povo com responsabilidade? Nós somos uma equipe de 5 pessoas, né? Ativamente na tradução. São 2 facilitadores, né? O que é que esses facilitadores são? É um casal de missionários, Josafá e Itiele, são
Todas as pessoas da equipe são nordestinos, são sertanejos, não vivem no litoral do Nordeste, vivem no sertão, nessa região chamada, que a gente já conversou no começo. E aí, Josafá e Thiele foram missionários por muitos, muitos anos, em diversos contextos transculturais, né? E por isso tiveram muito acesso a estudo. E Thiele fez o curso de tradução oral da Bíblia, Josafá fez mestrado também na PIBA de Atibaia. Então, são pessoas que têm um conhecimento das línguas originais, né? E Thiele está fazendo, inclusive, um curso agora em hebraico, né? Então, são pessoas que têm um conhecimento avançado, e o próprio Nelson, que é fluente em grego, né? Nelsinho. A gente tem o nosso consultor, que é o Eduardo, ele foi o fundador do Pregue a Palavra, que é um seminário da PIB de Atibaia, que tem um bom conhecimento, um excelente conhecimento teológico, né? Então, a gente está valido de uma... Inclusive, as próprios consultores da Spoken, os próprios consultores, o John Stark, né, que foi um dos primeiros a fazer uma tradução oral da Bíblia, né? A gente teve o privilégio de ser os últimos a serem treinados por ele, né? Ele veio para cá, ficou com a gente, foi para um forró com a gente, para uma noite cultural que a gente fez, de teatro de mamulengos, de tudo, e vivenciou a nossa cultura, né? Enfim, então a gente está municiado dessas pessoas, né? Pessoas-chave. Mas a gente tem o que é que o facilitador faz? Ele conta aquela narrativa, aquele texto, aquela história, aquela enfim, tudo, aquela epístola, o que for, ele vai contar com todos os aspectos, e aí a gente chama isso de internalização. Ele vai fazer internalização com o tradutor ou tradutora. O que é que essa pessoa vai fazer? São 2 tradutores que nós temos, o Jani Clayton e o Sereno. O Sereno é artista do Coletivo Candeeiro, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Sereno, ele mora em Guarabira, né? E Jani Clayton é assim, uma sumidade. Eu acho que ele terminou o ensino médio, né? Agora, e ele está buscando fazer uma formação acadêmica, mas ele é de Parelhas, ele viu o mar no dia que a gente foi fazer o treinamento do Bíblia de Taipa, né? O primeiro treinamento foi em Natal. Então, ele é um cara puro no dialeto. Ele é um cara que traz toda essa raiz do sítio, e ele é um cara muito simples, muito humilde. Então, essas 2 pessoas, eles fazem essa tradução a partir do que foi internalizado, né? E aí, essa tradução passa para mim, e eu vou fazer uma linha melódica. Porque são 2 pessoas fazendo o mesmo texto, né? Então, eu vou criar uma pessoa só, com as mesmas expressões, vou dar uma fluidez maior ao texto, artisticamente, né? Eu gosto muito porque a gente se vale de uma hermenêutica e de uma exegese oral, né? De pensar os personagens, né? De pensar como eles faziam, e aplicar isso na nossa realidade, né? Então, a gente também, dentro da tradução oral, a gente tem a liberdade de ajustar o texto não o conteúdo, pelo amor de Deus, mas ajustar as partes do texto para que faça mais sentido para o nosso entendimento. Por exemplo, o Marcos gosta muito de fazer o sanduíche, né? De começar com uma coisa, depois fala uma coisa ali no meio, depois volta com aquela mesma coisa. Então, às vezes, a gente precisa juntar aquelas 2 partes, né, num só, para que aquilo fique entendível, né? Então, você vai poder ouvir aí dizer que está faltando, aí de repente aquela parte chega, né? Se você fizer esse exercício de ler a Bíblia ouvindo a Bíblia de Taipa, né, você vai perceber em alguns textos, poucos textos, a gente
se valeu dessa estratégia para que fique mais compreensível. Então, depois de todo esse material, a gente está com o primeiro rascunho pronto, só o primeiro rascunho. Isso a gente manda para um grupo de revisores, são pastores, missionários, missionárias, pastoras, enfim, de diferentes denominações, entendimentos teológicos, que vão trazer para nós as suas observações do texto. Então, são mais de 50 pessoas que vão ouvir e vão marcar, né? Tipo, frase tal, né? Tipo, ficou faltando tal palavra. Eu não entendi isso daqui. Essa palavra, eu acho que vai causar não vai dar uma compreensão exata do texto. E eles vão dar as suas opiniões, né? Suas sugestões, seus elogios, suas críticas. Volta para a gente. Depois que a gente faz uma correção, a partir disso, a gente manda para os testes de comunidade. E é aí onde tudo acontece. São grupos espalhados por todo o Nordeste que vão para comunidades rurais, para cidades, para igrejas, ouvir junto com as pessoas. E aí as pessoas vão dar os feedbacks. A gente tem uma lista, né, de perguntas específicas de cada texto, né? Quando volta para a gente da revisão, a gente vai ouvir e fazer perguntas de cada bloco de texto. Aí, quando a gente manda, né? E aí as pessoas, quais foram a reação? Tristeza, raiva, dor, nojo. E aí, que dava para ver na reação das pessoas, né? Não entendeu tal palavra, enfim. Às vezes acontece assim, aqui a gente não chama paviola, a gente chama padiola. Aí, tipo, a gente vai mudar isso? Não. Por quê? Porque eles entenderam o que é. E a nossa ideia é fazer uma Bíblia pensando no território que a gente está inserido, porque, enfim, para ser natural, precisa ser com o nosso jeito de falar, né? De Janicleite de Parelhas, o meu de Jardim do Seridó, que é da mesma região, num raio de 500 quilômetros. Inclusive, os polos de escuta são em raios de 500 quilômetros, porque a gente pega um complexo linguístico, né? Um jeito de falar parecido, né? Tipo, um jeito de falar do sertão do Rio Grande do Norte, do sertão da Paraíba, do sertão de Pernambuco e uma parte de Alagoas é muito parecido. Então, a gente tem um eixo ali, né? Já o sertão do Piauí é outro jeito de falar. O sertão da Bahia é outro jeito. O meio do Ceará ali tem outras expressões. O Ceará em si já é um mundo de expressões. Então, a gente tem polos em cada um desses lugares. E aí, quando a gente faz os testes de comunidades, né? As pessoas ouvem o livro em todos os estados, aí volta para a gente, e aí a gente vai fazer a revisão final, todo mundo junto, e aí é que a gente vai para o estúdio gravar. Então, esse é o processo que a gente tem, né? E que garante a nossa fidelidade ao texto e principalmente à comunidade. Não que o texto não deva ser, mas enfim, a gente está fazendo para a comunidade, né? Então, é isso, esse é o nosso processo, esse é o nosso pensamento, é de promover o livre exame das escrituras, como o irmão bem falou, não precisa nem da mensagem, né? Porque a palavra fala por si só, e a gente retira desse campo elitista, academicista e dá para o povo, e ele não vai mais precisar ficar refém da interpretação de outras pessoas. Ele mesmo vai ter, a partir do Espírito Santo, a sua interpretação, né? Enfim. Fala um pouquinho daquela reação daquela senhorinha que você... Sim, com certeza. E dentro desse processo de teste de comunidade, a gente recebe os testemunhos, né? A gente tem um momento de receber, tipo, qual a reação das pessoas, o que é que elas estão achando. E numa das comunidades quilombolas que eu tive a alegria de conhecer em Alagoas, a comunidade do Tupete,
né? Ela, uma senhora de 105 anos, que eu tive a alegria de pedir a bênção a ela. Ela ouvia esse áudio e ela disse: Rapaz, parece que Jesus está me imitando. Parece que Jesus está falando como se estivesse me arremedando. Como é que pode? Né? Ela ficou até meio assim, porque era tão semelhante que ela se confundiu com ela mesma. Já pensou nisso? Então, eu acredito que, agora sim, para concluir aqui, porque eu acho que já deu 9h20, né? O que é que a gente aprendeu com todo esse processo, né? Que cada ano que passa, a gente está mais, alguns de nós, né? Pelo menos a grande maioria, está mais distante da oralidade, dessa vida simples, dessa vida do agora, né? E que não é sobre simplesmente a oralidade, sentar ao redor de uma fogueira. Oh, nossa, então, como é que eu vou fazer isso numa cidade grande? Não é sobre as formas, sobre essa forma que a gente tem estereotipada do povo oral, de cultura oral, mas é do princípio da oralidade, que é a comunidade, a interpessoalidade, a co- e interdependência. A gente se afasta disso ano após ano. E dentro disso tudo que eu estou vendo, né, e aqui já é uma perspectiva da minha compreensão, não é o Bíblia de Taipa que está dizendo isso, pelo amor de Deus. É o que eu estou observando como parte desse projeto. É que a gente precisa rever muita coisa, porque os nossos espaços não cabem essa oralidade. Os nossos espaços não são espaços que foram pensados para receber uma oralidade. Porque a oralidade é liberdade, é a possibilidade de ouvir o outro, né? Não centralizar o conhecimento numa única pessoa. É entender que Cristo, ele se interage e conversa com todo mundo e que o Espírito Santo que está ali no meio da congregação vai gerar entendimento coletivo e comunitário. Não é apenas, o conhecimento não é transmitido, ele é construído, porque ele não é de uma pessoa. A palavra de Deus que está em mim não é para mim, é para o outro. E a palavra do outro, assim sucessivamente, eu vou me alimentando do outro, né? A gente vai trocando experiências, e isso é oralidade. É ter esse princípio forte, né? E aí, perguntas que a gente pode fazer e deixar no ar, né? Que não são para eu responder, nem para vocês responderem, mas que estão aí. Será que os nossos espaços de culto cabem essa oralidade? Né? Precisa de uma reforma? Uma pergunta. Mas nós estamos dispostos a fazer reformas, né? Se nossas formas atuais não acolhem os pequeninos de Jesus, se as nossas formas, porque não está acolhendo. Quando eu cansei de ver irmão Pela, Maximiano, o nome dele, o apelido dele é Pela. Ele, agricultor rural, ia todo domingo para a igreja, fretava um carro para ir. Mas quando ele chegava lá, ele não aguentava, ele adormecia. E as pessoas ficavam rindo de irmão Pela. Por quê? Porque não batia, por mais que fosse em Jardim do Seridó, bem pertinho, não era cultura oral. Não era. Agora, quando a gente ia na quarta-feira para a casa dele, sentava no alpendre com ele e contava sem ler o texto bíblico e conversava usando os exemplos. Meu amigo, a gente saía de lá 10 horas da noite. Por quê? Porque fluía, era vivo, sabe? Então, perguntas que ficam para a gente. Estamos dispostos a fazer essa reforma? Né?
Se não, por quê? Por que está tão cômodo? A quem serve esse sistema? Né? Isso aí já é um outro assunto que não é dentro da tradução oral, é dentro da oralidade. A gente pode depois conversar sobre isso. Mas, enfim, espero ter trazido para vocês um pouco de como está sendo esse processo da tradução oral da Bíblia, né? Como a gente chama. E, enfim, é isso. Tem vaga para vocês. Quem quiser contribuir, pelo amor de Deus, quem quiser ser revisor, quem quiser ser é, é, dos testes de comunidade, né? Fazer teste de comunidade. Eu tenho uma comunidade que eu me reúno aqui, tá disponível para vocês fazerem esses testes e é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Não, não. Cadê aquele vídeo do YouTube que você ia mostrar? Que aí daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, abre a roda aqui para a gente conversar um pouquinho mais. Tá, deixa eu abrir de novo que eu tinha fechado aqui. É ligeiro. Deixa eu botar o vídeo aqui. Eu estou com ele aberto aqui também. Tá meio difícil aqui. O barro, a água, a palha, o pé, as varas, a mão, a voz. E então terminou sua obra e viu que era boa, muito boa. O que o Criador da vida mais quer é se relacionar com cada pessoa. Suas escrituras são prova disso. Nelas ele ensina sobre quem ele é, e sabendo quem ele é, entendemos quem nós somos. É na sua palavra que ele conta a sua linda história de amor e graça. Algumas vezes essa história ficou presa na mão de poucos, que a usaram e interpretaram como queriam. Mas Deus usou muitos homens e mulheres para mudar isso, para que cada pessoa tivesse a liberdade de conhecer e entender essa história na sua língua. E para contar a história divina, segundo os originais, na língua do coração do sertanejo, apresentamos a Bíblia de Taipa. Demais, demais, demais. Que joia. Deu para ver o vídeo aí? Deu para ver direitinho? Deu Ah, sim. massa. Ótimo. Então, vamos fazer um círculozinho aqui de conversa, né? Uma rodinha de conversa, para a gente perguntar ao Julinho, comentar, falar um pouquinho mais. Mas o Marcelo tinha falado, a gente está com outro exegeta aqui, né? O Marcelo Carneiro está aqui, e o Marcelo é o cara do Novo Testamento, eu sou de antigo, né? Eu imagino assim como é que para o Marcelo, como biblista, chega a isso, né, Marcelo? Porque tem muito a ver com a própria oralidade das primeiras comunidades do cristianismo, né? Como é que eles recebiam? Fala um pouquinho para a gente disso aí, que eu acho que tem lugar. Então, um tempo atrás, eu e o Julinho, a gente teve umas conversas boas, né? E eu estava comentando alguma coisa a respeito disso, ele também me falando da experiência. E, assim, parece uma viagem no tempo, sabe? Eu não tenho a vivência do sertanejo, mas como eu experimento muito, e pela minha formação de leitura popular da Bíblia, eu sempre prezei muito por uma aproximação da Bíblia com a vida. E quando a gente estuda com mais profundidade o Novo Testamento, mas especialmente alguns textos, tá? Não são todos, não. Tem alguns textos mais sofisticados. Eu não sei se o Julinho está percebendo isso em Lucas.
O Marcos ele é mais oral. O Marcos ele vem também de uma cultura do sertanejo palestino. E ele tem, então, uma marca de oralidade tão forte que eu acho que ele se encaixa que nem uma luva aí nesse projeto da Bíblia de Taipa. Eu acho que vão ter textos um pouco mais complexos para trabalhar futuramente, vocês vão se deparar com isso. Textos que têm uma marca mais de uma erudição escrita, mas não são todos, não. O Novo Textos Testamento. paulinos, né? Eu fiquei pensando nisso, né, Não, Marcelo? o Paulo nem é tanto. O Paulo, na verdade, para decepção de algumas pessoas, ele tem um grego medíocre, tá? Ele não tem um grego sofisticado, não. Porque Paulo está falando para o povão também das comunidades. O Paulo tem essa percepção de que ele está falando. E ele vai ser o cara que vai dizer: ó, nós não estamos falando palavras a sábios entendidos. Ele vai pegar esse eco das coisas que estão nos evangelhos, lá em Jesus, e vai falar: olha, a gente está falando para o povão. Quem eu acho que vai trazer dificuldade é Hebreus, o Lucas um pouquinho, Pedro, 1 Pedro, é muito sofisticado, e eu acho, pessoalmente, que João ele tem uma complexidade de subjetividade muito grande, porque ele trabalha com uma conceituação que a gente fala assim quando vai estudar João, que é de uma espiritualidade profunda, mas dentro daquele contexto deles lá. Então você vai ter que fazer uma dupla tradução das palavras e dos sentidos. Então, João, a gente observa que porque você também está falando de um lugar que não é muito tanto do conhecimento assim, porque a gente tem esse duplo sentido, essa coisa poética, né, bem profunda aqui no Nordeste. Hebreus vai ser difícil. Eu nem me falo que me dá taquicardia. Então, nem me falo. Mas João está sendo João tá... gostoso. A gente terminou agora, né, de fazer João. Uhum. Primeiro, os meninos terminam sempre antes de mim. Eu sempre vou atrás deles, né? E aí eles acharam muito interessante de fazer, porque dá para encaixar muito bem com a nossa cosmovisão, com o jeito como a gente enxerga, sabe? Essa coisa de dizer uma coisa e ser meio subjetiva, sabe? É muito interessante. Mas realmente Lucas é tanto que a gente narrou como realmente uma carta, chamando ele de Vossa Excelência, né? E tentando usar os neologismos para mostrar essa seriedade que a gente faz, sabe? Legal. Só duas coisinhas, Lili, não quero tomar tempo, eu acho que o Julinho que tem a primazia aí da palavra, mas assim, primeiro que a leitura que se fazia do Evangelho, ou das narrativas dos Evangelhos nas comunidades, não era o que a gente pensa de leitura, performance. Eles performavam o texto. Então, exatamente essa maneira de que a gente ouviu o trecho da Bíblia, né, conforme o Juninho mostrou, é exatamente como devia ser a performance lá nas comunidades. Ou seja, eles não ficavam explicando o texto. O Gerisvaldo bateu bem na questão, é o bingo aí. Eles falavam e depois já partiam para o abraço. Quem quer esse Jesus aí que acalma o mar? Não precisava explicar, não precisava fazer 3 pontos, não precisava fazer peroração nenhuma, era testemunho. Falar de Jesus era testemunho, não era erudição, não era ler um texto e fazer uma grande... Primeiro que eles não precisavam explicar o contexto cultural, né, que eles estavam, só isso já é um ganho, que é o que a Bíblia de Taipa faz, né? Encarna o texto no ambiente. Fica fácil para a pessoa ser enredada, no bom sentido,
pela mensagem, né? E a segunda coisa que eu queria falar é o aspecto que os estudos do grego, né, têm mostrado que, de fato, o Novo Testamento ele se beneficiou de um grego muito popular. Isso é sabido, né? Isso está em todos os textos de introdução, mas, às vezes, nas nossas traduções clássicas, isso fica escondido, né? Vira um véu. Aquele véu que Paulo falou lá acabou acontecendo nas traduções. E a gente tem traduções muito sofisticadas que não refletem o gosto popular dos textos gregos. A Bíblia de Taipa, além de encarnar o texto para o mundo sertanejo, está nos ajudando a ver o lado popular do texto lá. Ele não está popularizando um texto, ele está trazendo à tona para a gente o nível popular. Eu me decepcionei. Resgata, né? É uma espécie de Eu me resgate. decepcionei um pouco com a tradução do Frederico Lourenço, por isso. Porque falou, a Bíblia leiga e tal, sem os dogmas, blá, blá, e no final ela é muito erudita também. Eu achei ela muito erudita. Eu achei tão erudita que ela é quase o estilo da Bíblia clássica das igrejas. E o pessoal está, porque é a melhor tradução. Não achei, não. Eu acho que a Bíblia de Taipa está mais perto daquilo que a gente deveria ter em termos de língua, né? Agora, eu estou com uma pergunta aqui, Julinho. Você falou aí dos diversos dialetos aí que tem, né? Os núcleos, né? E como é que você entende que a Bíblia de Taipa vai conseguir contemplar todos esses diferentes núcleos? Como é que funciona isso? Não vai e nem pretendemos. Ah, tá. Porque a nossa ideia, como eu não sei se você já estava quando eu falei, Eu tive problema para entrar, desculpa. é que a gente quer que existem 6.000 comunidades rurais no sertão, certo? A gente quer que existam 6.000 Bíblia de Taipas. Que cada comunidade escute esse áudio e diga, agora eu vou dizer do meu jeito. Porque a gente que é oral, a gente escuta um texto e a gente consegue reproduzir aquele mesmo texto do mesmo jeitinho. É tanto que com o Jani Clayton, que ele é muito da cultura oral, a gente não pode dizer o texto 2 vezes, não. A gente proibiu ele de ler a Bíblia. Porque ele lia e ele decorava o texto erudito. E isso dificultava muito a tradução. Então, ele só pode ouvir. Então, olha a responsabilidade que o transmissor, né, vai ter, né? Então, ele ouviu, né? E aí ele passa. E eu tenho uma preocupação de sempre colocar ali uma versão ou outra do lado para ir comparando, vendo se faltou alguma coisa e tal. Enfim, só para ter essa segurança de saber se existe, enfim, se fugiu alguma coisa, se a compreensão tá mais parecida, até porque em outras traduções oral ao redor do mundo, vocês não vão ver isso. Vai ser um rompimento muito maior do que o que a gente está fazendo aqui no Brasil. Eles vão fazer uma tradução oral muito mais solta, digamos assim, despregada dessa preocupação porque na Bíblia de Taipa você facilmente pode abrir sua Bíblia e ler junto com o áudio, porque você vai identificar onde está cada versículo, você vai entender. Mas em outras, ao redor do mundo, isso não acontece, né? Então, por que a gente decidiu e optou por isso? Pelo clima que a gente vive, pelo país que a gente vive, né? E para que a gente entenda, para que a Bíblia de Taipa seja aceita, a gente precisa dialogar com esses dois, porque a gente quer que as pessoas usem nas igrejas, a gente quer que as pessoas usem nas suas comunidades. Então, é necessário que se aproxime mais, mas futuramente outras pessoas vão fazer outras adaptações, vão
como aconteceu, né? E acontece, então, sei lá, vai surgir de diversos lugares, diversas Bíblias de Taipa, né? Essa é a nossa expectativa. Legal. Cláudio, que se você tinha levantado a mão também para perguntar alguma coisa, para falar alguma coisa, pode usar a palavra aí. É só uma curiosidade, né? Mas eu creio que o vídeo já respondeu, porque eu morei em uma casa de taipa. Então a minha curiosidade era por que Bíblia de taipa, se era referência à casa de taipa, casa de barro, né? E assim, eu creio que é a representação do sertanejo, não é isso, Julinho? Por isso que Bíblia de taipa, né? Assim, o vídeo ele assim, ele fala por si, e era uma curiosidade minha assim, né? Eu creio que é uma pergunta besta, mas é por que Não, Bíblia não, de não é taipa? besta não, meu irmão. Isso Isso, aí. porque eu morei numa casa de taipa, né? Durante toda Aham. a minha infância, adolescência, numa casa de barro, né? Que é com gravetos. Eu via fazendo com barro as paredes. Às vezes abriam uns buracos, tinha que tapar. Então, assim, é muito assim, raiz, né? Então, era curiosidade, porque Bíblia de taipa, então, assim, puxa mesmo assim da raiz, né? Da raiz nordestina, do sertanejo, né? Do original, né? Então, a Bíblia de Taipa, esse nome vem, inclusive, roubado de Marco Teles, né? Que ele tem uma ideia, né? A gente tem uma ideia de fazer um livro chamado Liturgia de Taipa, que é pensando, surgiu antes da Bíblia de Taipa, inclusive, que é pensando, né, algumas questões dessa nossa espiritualidade cristã brasileira, né, dessa nossa teologia brasileira e tal. E aí, mas a gente nem sabe se vai ser esse nome, até porque a gente nem quer vincular o Bíblia de Taipa, porque o Bíblia de Taipa ficou bem maior do que a liturgia de Taipa, né? E a gente não quer que as pessoas olhem para esse livro e digam, meu Deus, olha só, não concordo com isso, então não vou usar a Bíblia de Taipa. Não. A gente quer que as pessoas despreguem isso, inclusive de mim, né? Tipo, Deus colocou no meu coração, mas isso não é meu. Isso não é meu, isso não é de ninguém, isso é dele. Então a gente pensa nisso. Mas esse nome, ele é não só pelo estereótipo da taipa, mas porque a taipa é um abrigo contextualizado ao nosso clima. A taipa é uma bioconstrução e é, ela aquece no frio e ela esfria no calor. Ela acomoda, ela dá alívio, ela é feita a partir das coisas do chão, da terra, tudo é retirado do lugar e ela é feita em comunidade. Você nunca vai ver uma casa de taipa sendo feita sozinha. Ela é feita por muitas mãos. Quando terminava a casa de taipa ali, para bater o chão, as pessoas iam dançar um corpo de roda. Então, tudo era um processo comunitário. Então, a Bíblia de Taipa, ela é assim, né? Ela é uma construção coletiva. Então, é por isso que é a Bíblia de Taipa, né? Tremendo, Lília, tremendo. posso só fazer um comentário? Sim, e a gente vai caminhando para o fim, se ninguém tiver Tá. mais que falar Eu, nada. Eu eu, queria só eu, deixar que a Priscila também falasse uma palavra no final. com Eu vou certeza. perguntar para ela. Não, eu só duas coisinhas. O CEBI saiu um ano lá, a Bíblia, o Evangelho de Lucas em cordel. Isso foi feito lá nos idos de 1994, 95. Não sei se você já teve acesso, Juninho. E lá em Moçambique, eu tive na região rural de lá, e lá as casas as cabanas camponesas lá eram de taipa também, bem no mesmo estilo. Eu achei muito interessante, porque conecta, né, um tipo de vida camponesa, um tipo de vida. E até porque o clima lá é semelhante do sertão, então, mesmo estando tão longe, né, um estilo de vida similar. Quem sabe a Bíblia de Taipa possa também ter seu reflexo lá em Moçambique. Não, então, inclusive o símbolo da Bíblia de Taipa é um adinkra. A adinkra é uma cartela de símbolos africana, né? Achante. E a gente escolheu o
finhancra, que é um símbolo que simboliza a casa deles, né? E a casa é o ambiente da espiritualidade. É uma casa que tem uma única porta e uma única entrada e uma única saída. Então, a gente, cara, isso é muito o que simboliza isso. Então, a gente escolheu esse finhancra, né? E aí colocou o T dentro e apropriou, né? Para criar essa logotipo. E, enfim, é isso. Porque a bioconstrução da gente, a taipa, tem total influência africana e indígena, né? Existem alguns povos indígenas que também utilizam da taipa. Era aí que eu ia chegar com a Priscila. Que quem usa a taipa também são os índios, né, Pri? E assim, Pri, como é que você vê contextualizada essa questão de uma Bíblia? Porque a gente já fez aqui uns círculos exegéticos um ano e meio atrás, falando sobre uma hermenêutica indígena da Bíblia. E a gente tocou exatamente no ponto de termos que não são compreensíveis para os indígenas e como é que você, né, faz narrativas com aquilo que eles vão entender, como é que se faz um trabalho missionário contextualizado para a cultura indígena, mas falando uma língua que eles entendam, né? Fazendo tradução até de expressões dos cânticos e etc. Então, Pri, como é que você vê isso aí dentro da cultura indígena? Assim? Olha, eu acho que a Bíblia de Taipa é um evento que pode ser transformador para a forma como a igreja no Brasil lida não só com o texto, mas também com a herança cultural. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia de Taipa, ela resgata, e eu vejo muito isso quando no processo que eu estou tendo de ser evangelizada pelos Guarani, né, que é a etnia com a qual eu convivo aqui no Rio, ela resgata primeiro a questão de uma outra narrativa que não a acadêmica, e aí a gente cai um pouco no que o Bruno Latour fala sobre a antropologia simétrica, né? Que é considerar esses saberes que não são grafados, que não são atravessados pela academia, nota de rodapé, referência bibliográfica, considerar isso tão válido quanto uma narrativa acadêmica, porque vem impregnado de saberes que não são livrescos, mas são advindos da própria vida, né? E como o Marcelo mencionou, né, as comunidades originais eram assim. As pessoas contavam a sua história com Jesus. E a partir daí era uma coisa muito simples. Eu não tinha que fazer uma suma teológica de Tomás de Aquino. Era só, você quer esse Jesus? Então é um evangelho vivencial a partir do ponto de existência de cada um. E para cada um vai soar de uma maneira, e para cada um vai ter uma forma de narrar. Então, resgatar esta outra maneira de narrar essa história, que não há teológica formulada pela Europa e que nos chegou, tão engessada em alguns aspectos, porque não consideram questões do nosso chão. Né? Você vê, Lutero, por exemplo, não tinha que lidar com pessoas trans. Por exemplo, né? Tô pegando um exemplo assim, extremo da nossa realidade que não havia na Reforma Protestante. Então, a gente está num país que viveu a expoliação dos recursos naturais, que vive um racismo estrutural, um sexismo estrutural, né? Uma misoginia, uma desvalorização do que é seu próprio, né? Em detrimento do que vem de fora, né? Essa coisa do viralatismo, né? Que o Darcy Ribeiro fala tanto. Olha, a gente tinha que se valorizar muito mais, porque a miscigenação, né? O povo brasileiro é uma coisa fantástica. Então, a gente valorizar esta outra maneira de narrar os saberes escriturísticos, que é a maneira que realmente comunica com quem é a igreja brasileira. Pega o censo 2010. Quem é a igreja brasileira? Mulheres, majoritariamente, mulheres, negras, de baixa escolaridade, que são arrimo de família muitas vezes, que moram em regiões empobrecidas das cidades. Ou seja, é uma camada que não é elite. E é uma camada social com a qual esse tipo de linguagem dialoga lindamente. Então, entender a importância ideológica de uma outra narrativa que não seja excludente, porque a linguagem acadêmica ela é excludente.
ela é para poucos, só para os iluminados, iniciados. Tem texto acadêmico que eu tenho que ler 3, 4 vezes o mesmo parágrafo, gente, em nome de Jesus. Não é possível que isso aconteça só comigo. Tem umas palavras ali que eu falo misericórdia. E, obviamente, que a gente está no meio acadêmico, a gente sabe que é um desafio. Né? Então, a gente tem que ser realista. Acessibilidade da linguagem o tempo inteiro. Outra coisa, a questão da ancestralidade, que é uma coisa que a gente deixou cair pelo caminho e em algumas matrizes denominacionais é até demonizado. Mas quando a gente está falando do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, até onde eu sei, essas pessoas não estão mais vivas, né? Então, ele está falando de pessoas mortas. No caso, não precisa nem muito longe, gente. Lutero e Calvino, se alguém viu recentemente, me avisa. Porque todos esses grandes nomes que nos ajudaram a pensar, não, desde a igreja, né, dos primeiros séculos, passando pela reforma, considerando a obra do Espírito Santo na história, todos já morreram. Então a gente se remete a essas pessoas, mas demoniza os profetas de outras espiritualidades. Quem são os profetas? Krenak é um profeta? A gente pode considerar esse homem um profeta? O profeta não é aquele que tem a dupla missão do anúncio e da denúncia? Então, eu acho que a gente está vivendo em tempos com alguns profetas que a gente não identifica como profetas. Porque os doutores da lei no Novo Testamento não identificaram Jesus como Cristo. Então, isso é um risco que a gente corre. Deixo aí esta bomba para vós. Então, a questão da linguagem, das outras narrativas, a questão da valorização da ancestralidade. E, em terceiro lugar, eu acho que é essa mentalidade da partilha. Porque o projeto é lindo ouvir o Julinho falar que a gente tem não sei quantas comunidades, tem que ter não sei quantas Bíblias de type. Nós não temos o monopólio da revelação. Então, a revelação se dá numa casa de reza, ou se dá apenas num prédio com placa e um livro escrito. Então, se a gente compreende que o eterno transcende a nossa capacidade intelectual de formular conceitos, que o eterno transcende um livro, falei outro dia, né, que o verbo não encadernou, ele encarnou. Então, se a gente entende estas questões, a gente entende que um trabalho como a Bíblia de Taipa, quanto mais capilarizado for, quanto mais variações tiver. Aí eu falei, a gente tem 300 e tantas etnias que ainda resistem, éramos mais de 1000 povos à época da invasão. Então, se tiver 300 e tantas Bíblias de Taipa nas suas línguas originais, para mim é pouco. Porque a gente tem que tornar isso cada vez mais no sangue, entende? Porque era isso que a comunidade no Império Romano viveu, e foi por isso que eram os homens que estavam lá transtornando o mundo. Então, eu tenho muita esperança em trabalhos como esse, porque realmente fala com as pessoas, não está buscando falar com os acadêmicos, com quem tem linguagem rebuscada, porque quem move a engrenagem da igreja e da fé são as comunidades de gente letrada, as comunidades de gente que nunca vai ler o tanto de livro que você tem na sua casa, mas às vezes conhece Jesus com muito mais profundidade que a gente aqui, entendeu? Então eu acho que a gente precisa investir a nossa paixão, o nosso estudo. Vocês são biblistas, exegetas e pessoas que estão o tempo todo em contato com o grego e com o hebraico e queimando a cabeça para se aproximar dessas línguas, que isso seja útil para o povo simples do Brasil, que a maior parte da nossa população é essa gente. Obrigada, Pri. Eu vou parar a gravação aqui agora, mas eu queria, Julinho, você quer falar algumas últimas palavras? Que eu queria encerrar com Grande Poder, que a gente mencionou aqui, porque essa música é linda demais. Eu já dei aula em turma de engenharia com essa música, falando sobre engenharia do trabalho e falando para o pessoal como que você precisa entender o que é trabalho para um agricultor que está ali mexendo com a terra de noite. Mas se eu gravar aqui, na hora que eu publicar no YouTube, o YouTube vai cortar a minha gravação por causa dos direitos autorais. Então, eu tenho que interromper a gravação antes de mostrar a música para vocês. Então, Julinho, fala aí suas últimas palavras e obrigado demais por ter vindo. É uma bênção ter você aqui. Espero que não seja a última, a primeira nem a última, né? Mas seja a primeira de muitas. Não, só agradecer a vocês, dizer que
A Bíblia de Taipa, ela não é de um pensamento ideológico e político. Ela não é da esquerda, ela não é da direita, ela não é ela não é dos reformados, ela não é dos pentecostais. E ao mesmo tempo ela é de todos esses grupos, porque ela é a palavra de Jesus, né? E ela é uma coisa por si só, e ela é para todas as pessoas, ela é para todo mundo. E eu fico muito feliz quando eu vejo a igreja de Priscila usando a Bíblia de Taipa, ao mesmo tempo que é uma igreja, né, bem para frente, ao mesmo tempo que eu vejo uma presbiteriana, uma Assembleia de Deus usando, sabe, no sertão ali, pessoal, de cabelo grande mesmo e não pode tirar a calça, é calça comprida, sabe? É a hora que eu vejo a esperança brotando, porque o que nos une sendo maior do que o que nos separa, sabe? É a palavra sendo viva no meio da gente. E essa é a minha maior esperança, é que de alguma forma a Bíblia de Taipa possa servir como no ministério da reconciliação, né? Esse é o meu maior desejo, é ver um povo unido pela palavra, né? E a palavra de Jesus. Enfim, a gente não está aqui para queimar os livros escritos. A gente está aqui para pegar junto, trazer para a mesa também tudo que a gente tem, toda a nossa construção histórica, tudo que a gente é, os aspectos positivos e negativos. Esse é o que a gente quer fazer, é juntar tudo, trazer tudo para perto. Então, que assim seja. Amém. Então, vou interromper a gravação aqui agora para a gente poder. Na verdade, eu vou